A preocupação das autoridades de saúde é que 95% dos leitos de UTI já estão ocupados e é bem possível que a rede pública de saúde entre em um colapso. Acesso à água tratada e esgoto são medidas de saneamento básico que têm distribuição desigual no país. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, cerca de 90% da população tem água tratada. No Nordeste, o índice é de 74% e no Norte, 57%. A pandemia do coronavírus no Brasil acabou escancarando alguns problemas estruturais que o país enfrenta há tempos, mas que se tornaram mais explícitos nesse período. Desde as deficiências na rede de atendimento de saúde, passando pela grande quantidade de moradias precárias e o saneamento básico pouco acessível e chegando até a superlotação no transporte coletivo. Eu sou o Márcio Miranda e aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos, a convidada é a editora de República da Gazeta do Povo, Fernanda Trisotto. A gente vai falar sobre muita coisa que já estava errada com o Brasil, mas que veio à tona de uma forma muito clara durante a pandemia do coronavírus. Bom, Fernanda, a ideia aqui é passar por todos esses problemas, né? A começar pela questão da saúde mesmo. De que forma a pandemia acabou colocando em evidência as redes de saúde deficitárias aqui no país, hein? Pois é, Márcio. Como o coronavírus não tem ainda um tratamento com eficácia comprovada e não tem vacina e a gente não sabe quando isso vai acontecer, as medidas de distanciamento social que foram adotadas, na verdade, todas elas se destinam a não colapsar os sistemas de saúde. E foi isso que a gente viu aqui no Brasil, que a gente não tinha tantos leitos, assim, suficientes para a internação das pessoas ao mesmo tempo, muito menos leitos de UTI, né? Para começar, em março, por exemplo, quando começou a pandemia a ficar mais forte aqui no Brasil, a taxa de ocupação de leitos de UTI já era de 78%. E em algumas cidades e estados o sistema colapsou, né? Manaus foi a primeira cidade a enfrentar colapso do sistema de saúde. Do Amazonas entrou em colapso. Pacientes em estado grave são obrigados a esperar numa fila por uma vaga de UTI e há falta não só de médicos, mas também de equipamentos nos hospitais. Porque não tinha mais como atender os pacientes, né? Não tinha vaga, não tinha onde você internar essas pessoas. E daí o que mostrou? Que a gente não só não tinha essa quantidade de leitos, por isso muitos lugares optaram pela construção de hospitais de campanha, né? Numa tentativa de aumentar a quantidade de leitos para prestar um atendimento melhor à população, mas a gente também não tinha equipamentos, medicamentos e faltou até profissionais preparados para atuar em unidades de tratamento intensivo, né? Por exemplo, na questão de equipamentos e medicamentos, é uma questão daí mundial de demanda, oferta e demanda, porque o mundo inteiro foi procurar mais respiradores, mais medicamentos ali que você precisa usar na hora que você vai fazer um procedimento de intubação, então isso faltou para o mundo inteiro. E o Brasil saiu um pouco atrasado ali para fazer as compras, por exemplo, de respiradores, e ficou sem, porque não tinha mais no mercado externo para comprar. Então, o país decidiu apostar na produção nacional de respiradores, mas as entregas não foram feitas no ritmo que o Ministério da Saúde pretendia, né? Ainda tem um atraso nessas entregas do que foi comprado e o que foi efetivamente entregue. A Prefeitura de Manaus e o governo do estado correm para reforçar o atendimento aos mais de 2.100 pacientes infectados. Bombeiros aprovados num concurso em 2009 foram convocados e novos técnicos em enfermagem serão contratados pelo estado e município por meio de concursos. E na questão de recursos humanos, digamos assim, a gente viu que faltavam profissionais capacitados ali para ajudar os laboratórios a processarem mais rapidamente alguns testes, para a gente saber ali do diagnóstico das pessoas que estavam, né, tentando descobrir se tinham ou não sido contaminadas pelo coronavírus. No começo da epidemia tinha uma fila de espera muito grande ali para sair os resultados, agora está um pouco melhor essa situação. E mesmo médicos, né, não tinha muita cidade que faltaram profissionais, e daí o governo fez o quê? Chamamento do programa Mais Médicos, que, embora ele queira descontinuar para fazer a troca pelo Médicos pelo Brasil, ele não tem como abrir mão nesse momento desse programa, então ele já fez algumas chamadas ali para
tentar distribuir profissionais de saúde em cidades menores, comunidades indígenas, esses locais que são mais carentes de atendimento médico. E, atualmente, o que está faltando são esses medicamentos que a gente usa para procedimento de intubação. Então, o Ministério está fazendo compras maiores e distribuindo para tentar sanear um pouco esse problema, mas é uma situação bem complexa, Márcio. Bom, um outro tópico aqui também, que é levantado como um desses problemas estruturais, né, que a pandemia acabou trazendo à tona, escancarando aqui no Brasil, é o fato de o país ter um número considerável de habitações precárias, né? Isso também é um problema relacionado à pandemia, que a pandemia acabou evidenciando, né, Fer? É verdade, Márcio, né? Se uma das orientações tanto para prevenção quanto para tratamento de quem contraiu a Covid-19 é manter um certo isolamento, né? Como é que você vai ficar isolado do restante da sua família quando tem gente que mora num barraco de um cômodo só, né? Parece que é simples falar, fica num quarto, separa louça e talher, lava as roupas separadamente dessa pessoa, mas não é uma coisa que é simples para todo mundo, né? Principalmente comunidades mais carentes, as pessoas que moram em favela, e a gente sabe que tem um contingente de pobres no Brasil que é muito grande e eles são muito invisibilizados, né? 5 crianças, 2 adultos, um único cômodo. Eu fico com medo porque os meus 2 filhos mais novos, eles têm bronquite. Então, olha o lugar onde a gente mora, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, a prefeitura chegou a ofertar vagas em hotéis para idosos que eram moradores de favela, assim, numa tentativa de conter o avanço do coronavírus nas comunidades, quando estava começando ainda. Mas mesmo essa iniciativa encontrou bastante resistência, porque os idosos não queriam deixar as suas casas. Então, assim, é uma situação muito complicada que mostrou que essa contingente de pessoas mais pobres do Brasil, elas moram em lugares muito precários, tanto pela estrutura das casas, quanto de saneamento básico, né? Não tem esgoto, não tem água tratada, né, Márcio? É outro problema muito sério. Pois é, a falta do saneamento básico também para boa parte da população entra nessa linha aí, né? Então, se para prevenir a doença você tem que lavar as mãos, é a mesma coisa. Como é que você vai lavar a mão num lugar que às vezes não chega água encanada, né? E não tem esgoto, é uma fossa ali e olha lá, né? O esgoto a céu aberto. Ainda a gente sabe que tem grandes cidades brasileiras que vivem essa realidade. E com o decorrer da pandemia, né, muitas pesquisas foram sendo feitas e existe ali um certo temor, um certo risco de, sim, a Covid-19 ser transmitida por meio de fezes. Então, é uma ameaça maior para essas comunidades que não têm esgoto canalizado. Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina descobriram o coronavírus em amostras de esgoto de novembro do ano passado. Ou seja, o vírus já circulava aqui no Brasil 3 meses antes do primeiro caso oficial da Covid-19 no país. E é uma coisa que vem acontecendo em outros países também, né? Que pesquisando-se a rede de esgoto, descobriu-se que o vírus já estava circulando. Havia uma expectativa, assim, de mais investimento em saneamento esse ano, mas aí, por causa da crise econômica, isso meio que morreu, porque as empresas não têm espaço para investir muita coisa, a inadimplência disparou, porque as pessoas perderam renda, não conseguem pagar as contas, né? Mas há uma esperança ali nesse sonho da universalização do esgoto e do acesso à água encanada, que foi a aprovação do Marco Legal do Saneamento, né, no Congresso este ano. Então, espera-se que a situação melhore. De acordo com o Ministério da Economia, essas novas diretrizes devem atrair mais de 700 bilhões de reais em recursos para o país e gerar, em média, 700 mil novos empregos nos próximos 14 anos. Isso além dos estados poderem privatizar as empresas de saneamento, que devem gerar recursos também de 140 bilhões de reais. Bom, no último episódio aqui do 15 Minutos, a gente falou sobre o custo oculto do fechamento das escolas durante a pandemia. O detalhe é que também entra aqui nessa nossa conversa o fato de que o fechamento das escolas acabou também expondo deficiências do país na área da segurança alimentar, né, Fernanda? É verdade, Márcio. Assim, as escolas foram fechadas ali desde março e elas
Isso é um tema delicado, né, na discussão sobre o que fazer no pós-pandemia. Normalmente elas nem entram na conversa de setores que vão reabrir, elas sempre são deixadas por último, por uma análise assim, depois que reabrir tudo estiver funcionando, a gente volta com as escolas. E daí aí tem uma série de problemas, né? O pai que precisa voltar a trabalhar e não tem onde deixar o filho, e a segurança alimentar. Muitas crianças fazem, a única refeição balanceada delas do dia é da merenda escolar. Então, para essas crianças que ficaram sem a merenda, significa que perderam a alimentação balanceada, né? Não tem acesso a nutrientes que elas deveriam ter. Muitos lugares arrumaram alternativas e fizeram distribuição, por exemplo, ou deram um voucher, um valor equivalente para essas famílias que tinham as crianças matriculadas ali, um valor X por mês para elas poderem fazer compras. Aqui em Curitiba a gente viu que escolas, o que elas recebiam de alimentos que seriam usados para fazer a merenda, elas montaram kits e distribuíram para as famílias que tinham filhos matriculados naquelas escolas. Então, foram feitas tentativas para tentar diminuir o problema. Pois é. É o ambulante, é a faxineira, eles nunca precisaram de governo, eles são informais, são invisíveis para a máquina do Estado. E num momento como esse, que a tragédia se abate sobre eles perdem a capacidade econômica de sustentação, de autossustentação. Bom, na parte econômica, a pandemia também trouxe à tona o tamanho da informalidade no mercado de trabalho, né, Fernanda? É verdade, Márcio. A gente sempre soube que existem muitos pobres no Brasil, né? Por exemplo, famílias que recebem o Bolsa Família porque tem renda inferior a R$200 per capita por mês, ali já somavam 14 milhões de famílias, e aí a crise que fez todo o setor econômico, a atividade econômica praticamente parar, mostrou que muita gente precisou pedir ajuda do governo no auxílio emergencial, e as pesquisas que analisam o mercado de trabalho, ali principalmente a PNAD contínua do IBGE e o CAGED do Ministério da Economia, mostraram que a situação está mais grave, né? Então, a gente não consegue sair daquela taxa de desemprego de 2 dígitos ali, está quase em 13%, isso quer dizer que são 12 milhões e 700 mil brasileiros que não têm trabalho, é muita gente, e daí tem uma coisa que poderia ser boa, mas que na verdade ela é ruim, né? Que a informalidade diminuiu. E por que ela é ruim? Porque não quer dizer que aumentou o emprego formal. As pessoas não deixaram o trabalho informal porque elas conseguiram, por exemplo, um trabalho com carteira assinada. Elas não conseguem mais nem trabalhar no mercado informal. Elas desistiram, elas estão desalentadas, né? Porque você não pode sair da sua casa para conter a transmissão do vírus. A circulação de pessoas diminuiu muito, então não tem o que essas pessoas que já eram mais vulnerabilizadas fazerem para conseguir renda. Então, expôs ali um problema, que a gente sempre soube que o Brasil tinha informalidade e tal, não é o caso de sucesso daquela pessoa que vai por conta própria e consegue fazer, são muitas pessoas que estão ali, né, vendendo o almoço para garantir a janta, e esse problema ficou mais explícito ainda, tanto que o governo já pensa em soluções para o pós-Covid, como tentar aquecer o mercado de trabalho. E é um desafio muito difícil para o Brasil, porque desde que a gente enfrentou a última recessão econômica ali, que terminou mais ou menos em 2017, mas a gente estava patinando muito o mercado de trabalho mesmo, nunca voltou para uma situação de pleno emprego. Então, agora a gente já vem de uma situação que era difícil e ela fica pior ainda por causa das consequências impostas pela crise do coronavírus. Bom, para a gente fechar, claro que quem ouve e pega ônibus sabe muito bem do problema do transporte coletivo, né, nas grandes cidades aí do país. E claro que nesse momento a questão também entrou em evidência, principalmente pelo risco que a lotação traz para a proliferação do vírus, né? É verdade, Márcio. No início da pandemia, algumas cidades, principalmente as de médio e pequeno porte, acabaram optando pela paralisação total dos sistemas de transporte coletivo, nem circulava ônibus. Já as cidades maiores, as capitais, diminuíram a frota. Mas daí é aquela
coisa complicada, né? Você coloca menos veículos circulando, mas as pessoas têm que voltar ao trabalho, então tem menos veículos, mas mais pessoas precisando do serviço e fica aglomerado. Aí, muitos lugares, né, fizeram algumas determinações, que os passageiros só podiam circular, os ônibus só podiam circular com passageiros sentados, não poderiam ficar passageiros em pé, eles têm que usar máscara, álcool gel e tal, mas também vai muito da consciência de cada um, e a gente sabe que isso é um problema também do Brasil, né? Então, tinha gente que andava no ônibus sem a máscara, não tem álcool gel, não tem dispenser de álcool gel nos ônibus, então você só conseguiria usar se você tivesse o seu próprio tubinho, né? E com a reabertura gradual da retomada das atividades, o transporte voltou a ficar demandado como era antes e ficou superlotado, né? Então, é muita aglomeração em ônibus, em trens, metrôs, nas barcas, os terminais, e toda essa aglomeração favorece a disseminação do vírus, tanto que cidades que tinham reaberto voltaram atrás, em alguns casos, aqui Curitiba é um deles, que voltou atrás da reabertura do comércio, porque o vírus começou a circular demais, né, e você não tinha como conter, não tem como fazer isso. E do transporte coletivo sobrecarregado, além do risco saúde, né, para as pessoas ali que estão tendo que se submeter a um transporte lotado, e que é a realidade já normal, né? Quem anda de transporte coletivo sabe que são muitos raros os dias em que o ônibus não está lotado, ainda traz um problema para as prefeituras e para as empresas, né, que operam esse sistema, porque elas têm que continuar operando, então os custos delas são mantidos mais ou menos no mesmo patamar, mas a receita cai muito, e daí como é que você vai compensar isso, né? Então ainda vai ter isso, cidades vão ter que eventualmente tirar mais dinheiro dos cofres para compensar essa queda da receita ali e equalizar a situação como forma de subsídio, né? Bom, mais detalhes do assunto na reportagem aí que a Fernanda assina sobre o tema na Gazeta do Povo. Obrigado, Fer, até a próxima. Até mais, Márcio. Terminando mais um episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com a Fernanda Trisotto, você ouviu vários trechos de reportagens que foram veiculadas por diversas emissoras de televisão, a Bandeirantes, a Record, o SBT, a TV Senado e também a TV Brasil. Todos esses trechos disponíveis no YouTube. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!